As leituras de hoje nos colocam sobre uma perspectiva somente e 3 atitudes diante dela. A perspectiva é a verdade. E 3 atitudes que podemos tomar diante do que é verdadeiro. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, recorda-nos, portanto, aquilo que já temos visto desde o começo do período da Páscoa, que é o começo da igreja nascente, o testemunho apostólico acerca da ressurreição e os embates, os litígios que continuaram entre aqueles que eram os seguidores de Jesus. Ora, a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, nos coloca exatamente sobre esse litígio. Os sumos sacerdotes que pegam Pedro, pegam os discípulos, os prendem e começam agora a interrogá-los. Qual era a interrogação? Em nome de quem vocês pregam? Em nome de quem vocês curaram aquele paralítico, aquele que estava na Porta Formosa? Em nome de quem? Eles vão anunciar, em nome de Jesus de Nazaré, o Deus vivo e verdadeiro, que vós matastes, que vós negastes. E aí vem a primeira atitude. A primeira atitude que podemos tomar diante da verdade é negar a verdade. E negando a verdade, não acolhendo-a, portanto, podemos colocar em jogo a nossa salvação. É isso que os sumos sacerdotes fizeram. É isso que aqueles judeus naquele tempo fizeram diante da verdade. No final da leitura, recordemos-nos bem o que disse os Atos dos Apóstolos. O que foi que eles fizeram? Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. A mesma atitude que tiveram com Jesus. Ora, aqui nós temos a primeira categoria daqueles que se colocam diante da verdade. Quando a verdade é anunciada, podemos matá-la. Matá-la por quê? Porque não queremos acolher a verdade. Isso se faz de várias formas na nossa vida. Quando Deus, Ele nos propõe os seus mandamentos, quando Ele nos propõe uma vida nova, quando Ele nos propõe a verdade de uma verdadeira vida em Deus, e nós não queremos, não aceitamos, negamos e até matamos. Matamos como? Matamos com a indiferença, matamos com a frieza diante do que Deus tem falado. Podemos matá-lo também. Os judeus fizeram isso, nós podemos fazer como? Dessa forma. Essa é a primeira atitude que podemos tomar diante da verdade. Para contar uma história, existe uma história muito engraçada de uma professora de universidade, que certa vez, em um embate com o seu aluno dizendo a verdade, mostrando a verdade, e no final ela disse, eu até entendo que seja verdade, eu só não quero viver isso. Ora, é exatamente isso. Aqueles judeus entendiam a verdade. Pedro havia anunciado, ele ressuscitou dos mortos, nós somos testemunhas, anunciamos em seu nome, mas nós simplesmente podemos não querer. Podemos correr esse risco. A segunda atitude é a atitude dos apóstolos. Aqueles que se comprometem com a verdade. A verdade compromete a vida. O Evangelho compromete a vida. O Evangelho compromete a nossa existência. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, compromete a tal ponto dos apóstolos, que eram homens sem instrução, homens sem tanta academia ou inteligência, combaterem, forem presos, testemunharem Jesus Cristo até a morte. Por quê? Porque eles estão com a verdade. Quem sabe que está com a verdade não teme qualquer palavra ou atitude mentirosa contra a verdade. Portanto, hoje, devemos pedir isso a Deus, a graça de não só sermos verdadeiros, mas vivermos na autenticidade de quem está na verdade. E nós temos a verdade é só uma, é Jesus Cristo. Essa é a verdade fundamental da nossa vida. Ele ressuscitou, Ele nos deu a vida. E os apóstolos não tinham medo. A terceira atitude é a atitude de Nicodemos.
Ainda que o evangelho de hoje não tenha falado estritamente isso, mas o final do discurso entre Jesus e Nicodemos nos dá a entender que Nicodemos não se comprometeu com a verdade. E qual é essa característica? É a característica de um católico, entre aspas, de supermercado. Qual o católico do supermercado? Ele vai passando na fileira do supermercado e ele vai colocando, né, ali no carrinho ou na sacola o que ele gosta. É Nicodemos. Nicodemos vai de noite se encontrar com Nosso Senhor, às escondidas, quem não quer se comprometer. Ele até entende que ele é um mestre, fala: mestre, me dizes a verdade. Como é que a gente nasce para a vida eterna? Ele vai de noite, na surdina, e ele era um importante. Por quê? Porque ele não queria se comprometer. E aí, qual é a atitude desse católico do supermercado? É que pega o carrinho, vai andando, mas se aquilo que ele for colocar tem um preço muito alto, custa muito, ele não põe. Dito de outra forma, quando a fé nos obriga, nos pede algo, quando Deus nos pede algo que é difícil, a gente se compromete porque Ele é a verdade, porque Ele não nos engana, nem se engana, ou a gente coloca o que a gente quer, o que a gente deseja, o que custa pouco, o que é light, e por isso, sabe, não se compromete por inteiro. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma coisa na teologia que é muito clara e que toca a nossa vida. Se nós, católicos aqui, se nós negássemos um artigo da fé, por exemplo, se nós negássemos que Deus criou o céu e a terra, o primeiro artigo da fé, do credo, se nós negamos esse artigo, nós negamos toda a nossa fé. Por isso que a gente é católico. A gente é católico por quê? Porque a gente assume toda a fé. A gente tem um compromisso com toda a verdade. A gente não se compromete com meias verdades, a gente compromete com a verdade inteira. E por isso a gente deve observar isso. Temos tido a atitude de quem, na verdade, ignora, é indiferente, quer até matar, suprimir a verdade. A gente tem a atitude de quem não se compromete, é um católico de supermercado, portanto, coloca o que lhe agrada, se custa muito, se pede mais, se Deus exige mais alguma coisa, a gente já não leva. Ou a gente é como os apóstolos. Se a nossa fé é apostólica, nós temos como fundamento o testemunho dos apóstolos. E o testemunho dos apóstolos se dá com toda a vida. Não com meia vida, não com meias verdades, mas com toda a existência. Que essas leituras de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos façam meditar acerca da nossa vivência. Temos sido homens e mulheres católicos de verdade, universais de verdade, portanto, comprometidos com toda a verdade, e que a palavra de Deus é para nós uma exigência, ainda que doa, ainda que custe. Nós estamos aqui para vivê-la porque sabemos que Deus é a verdade, não nos engana nem se engana, e que Ele tem a felicidade, ou temos sido como aqueles judeus ou como Nicodemos. Que as leituras de hoje nos façam meditar sobre isso. Que o testemunho apostólico de tantos homens e mulheres ao longo da história, como o santo de hoje, Stanislau, possa nos ajudar a entender que é doando a vida que nós recebemos a vida. É perdendo que nós ganhamos. É, portanto, sendo comprometidos com a verdade, com o Evangelho, com a palavra e com Cristo, que nós teremos a verdadeira vida. Aquilo que escutamos no final do Evangelho. Quem crê em mim possui a vida eterna. Assim seja. Amém.